Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Essa é a primeira das 4 aulas de exercício de revisão sobre geometria plana, para nos prepararmos depois para exercícios sobre geometria espacial. Então, exercício número 1. Um losango possui lado igual a 15 centímetros e diagonal maior igual a 24 centímetros. Calcule o seu perímetro e sua área. Então, eu sugiro vocês, antes de continuar aqui, leiam o enunciado, ou deixem eu ler o enunciado, aí vocês parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. E depois vejam como é que é a resolução. Tá? Eu acho que é bom vocês treinarem antes de ver a resolução. Então, normalmente, os exercícios de geometria, a gente faz o desenho da situação. Então, eu tenho um losango, ó, tá? Tem lado 15 centímetros, né? E a diagonal maior aqui medindo 24 centímetros. Então, eu quero o perímetro e a área. Tá? Então, ó, o perímetro vai ser 2π, 4 vezes 15, porque no losango todos os lados têm a mesma medida. Então, como tem 4 lados, 4 vezes 15 vai dar 60 centímetros. Então, o perímetro a gente já calculou. Agora, nós vamos manipular um pouquinho a figura para chegar na sua área. Lembra que a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Tá? Então, dzão vezes dzinho sobre 2. Então, veja, eu vou traçar a diagonal menor aqui. Veja que eu vou chamar aqui de x, né, esse pedaço aqui. Veja que aqui eu tenho 12 centímetros. Então, eu tenho 12 centímetros aqui, x aqui e aqui 15. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo usa o teorema de Pitágoras para achar a metade da diagonal menor. E depois, como eu tenho a maior, eu posso calcular a área. Então, ó, x ao quadrado mais 12 ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado, 15 ao quadrado é 225, menos 12 ao quadrado, que é 144. E 225 menos 144 é 81. Barbadinha. Então, x é a raiz de 81, que é 9. Então, esse comprimento aqui é x. Logo, a diagonal menor mede 18 centímetros e a maior 24. Então, a área vai ser 24 vezes 18 sobre 2. Simplifica 18 com 2, ali vai dar 9. Tá? E 24 vezes 9 vai dar 216 centímetros quadrados. Barbadinho. Segundo exercício. Uma sala tem o formato de 1/4 de circunferência, de raio de 4 metros. Calcule o perímetro e a área desta sala. Então, vamos desenhar a situação. Eu tenho aqui uma circunferência, um círculo. Vou dividir em 4 partes, porque a sala tem o formato de 1/4 da circunferência. Então, tem formato de uma dessas partes aqui. Então, o raio é 4 metros. Eu quero o perímetro e a área dessa sala. Então, veja que o raio 4 metros, 4 metros. E aqui a região que eu quero calcular a área. Veja que o perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho esse lado, mais esse comprimento aqui, ó, esse arco aqui. Vai dar o perímetro da sala, porque a sala é só essa parte. E a área vai ser a área de círculo dividido por 4. Então, vou chamar de L esse comprimento aqui. Então, L é 2πr sobre 4. 2πr é o comprimento de toda a circunferência, dividido por 4 vai dar o comprimento desse arco aqui. Então, vai dar 2 vezes π vezes 4, que é o raio, sobre 4. Isso vai ficar 2π metros, ou 6,28 metros. Esse é o comprimento do arco. Então, o perímetro, 2π, é 6,28, que é o comprimento desse arco, mais 4, mais 4. Isso aí vai dar 14,28 metros. Barbadinha. E a área é a área de todo o círculo dividido por 4. πr2 sobre 4. Então, substituindo, π vezes 4 ao quadrado sobre 4. π vezes 16 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4, vezes π fica 4π metros quadrados. Ou 12,56 metros quadrados. Barbadinha. Exercício 3. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 50 centímetros e um dos catetos mede 40 centímetros. Então, eu tenho um triângulo retângulo. A hipotenusa aqui, ó,
o ângulo 90 está lá, a hipotenusa mede 50 centímetros e um dos catetos 40. Então vamos botar aqui hipotenusa 50 e vou considerar esse cateto 40. Podia ser o outro, tanto faz. Tá? Eu não sei qual é o maior mesmo, né? Então a gente bota em qualquer um. Tá? Então, o que é para calcular? Na letra A, a medida do outro cateto. Né? Para calcular a medida desse cateto aqui. Ora, eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto. Para calcular o outro cateto, usa o teorema de Pitágoras. Então, ele tem A, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao A ao quadrado. Tá? Então, 40 ao quadrado, que é o B aqui, ó, mais o C ao quadrado, 50 ao quadrado. 1.600 mais C2 igual a 2.500. C2 é 2.500 menos 1.600. C2 é 900. Tá? E C raiz de 900, que vai dar 30 centímetros. Então, o outro cateto mede 30 centímetros. Barbadinha. Letra B. A medida da altura relativa à hipotenusa. Então, quero a medida desse H aqui, ó, da altura. Tá? Então, nós vamos usar a fórmula A vezes H é igual a B vezes C. Quer dizer, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, a hipotenusa é 50 vezes H, um cateto é 40 e outro é 30. Tá? Então, 50H é igual a 40 vezes 30, 1.200. E H 1.200 dividido por 50, que vai dar 24 centímetros. Barbadinha. Tá? Letra C. As medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. A medida das projeções, né, é a medida do M aqui e do N. Tá? Esse segmento aqui e esse segmento. Tá? Então, ó, na letra C, tá? A partir do B, vamos calcular o N, ó, que eu estou usando o B. Ó. Então, B ao quadrado é igual a vezes N. Como eu sei o B e sei o A, vou calcular o N. Então, 40 ao quadrado é igual a 50N. E N 40 ao quadrado é 1.600 dividido por 50, que vai dar 32 centímetros. Então, aqui é 32 centímetros. Agora, eu poderia usar C ao quadrado igual a vezes M. Ou também posso usar M mais NA, que é mais fácil. A soma desses dois vai dar o A. Como eu tenho N, né? M mais 32 é 50. O N é 50 menos 32, que vai dar 18 centímetros. Barbadinha. Tá? Letra D, ó. A tangente de cada ângulo agudo. Então, a tangente do ângulo B e do ângulo C. Então, tangente do ângulo C, a tangente do ângulo C, aqui o ângulo C é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é o C sobre B. Tá? Então, vai ser 30 dividido por 40. Né? Simplificando, dá 3 quartos ou 0,75. Tanto faz. A resposta, vou deixar 3 quartos ou 0,75. Né? Simplifico o zero aqui. A tangente do ângulo B, cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Então, vai dar 40 sobre 30, ou 4 terços, dividindo 1,333. Eu arredondei só para duas casas, 1,33. Barbadinha. Tá? E letra E, a medida de cada ângulo agudo. Então, eu quero saber a medida do ângulo B e a medida do ângulo C. Quando eu tenho a tangente de um ângulo, ou tenho o seno de um ângulo, o cosseno do ângulo, a gente usa na calculadora o arco seno, o arco tangente, o arco cosseno. Né? Eu uso a expressão inversa. Então, lá na tangente, se vocês olharem na calculadora, tem ali a tecla da tangente, e em cima dela tem tangente da menos 1. Então, a tangente da menos 1 é que calcula o ângulo quando a gente sabe o valor da tangente. Então, a gente chama, eu sei que a tangente do ângulo C é 0,75. Então, o C é o arco, vai ser o arco cuja tangente é 0,75. Ou o ângulo cuja tangente é 0,75. Então, você tem que acionar aquele arco tangente, né, tangente na menos 1, ali a segunda função, né, de 0,75. E isso vai dar aproximadamente 36,87 graus. Cuide que a calculadora esteja em grau, em dec, tá? Não em radiano. Tem que ter cuidado com isso também, no modo da calculadora. E a tangente do ângulo B é 1,33. Então, o ângulo B é o arco cuja tangente é 1,33. E usando a função inversa aqui, vai dar 53,13 graus aproximadamente. Barbadinha. Veja que isso a gente já revisa um pouquinho o uso da calculadora. Quarto exercício.
Num triângulo, um dos ângulos mede 50 graus e é formado por dois lados que medem 4 metros e 7 metros. Calcule a medida do terceiro lado do triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer agora, ó, ele não fala que é triângulo retângulo. Um dos lados mede 50, um dos ângulos mede 50 graus e é formado por dois lados que medem 4 metros e 7 metros. Então, por exemplo, o C é 4 metros e o A é 7 metros. Eu quero a medida do terceiro lado. Então, aqui a gente vai usar a lei dos cossenos. Tá? Quando eu tenho aqui o ângulo, né, e os dois lados que formam esse ângulo, eu uso a lei dos cossenos. Então, a B2 é igual a 2 mais C2 menos 2 vezes AC, aqui é vezes cosseno de B. Então, B2 é igual a, o A é 7, o C é 4, né? 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 é 7 vezes 4, vezes o cosseno de 50 graus. Então, tem que pegar na calculadora esse cosseno de 50 graus. 7 ao quadrado, 49, 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 4, 56. Ou 2 vezes 4, 8, 8 vezes 7, 56. E o cosseno de 50 graus, 0,643 aproximadamente. Tem que fazer primeiro esse produto, essa soma também pode fazer. 49 mais 16, 65. 56 vezes 0,643 dá 36,008. E fazendo essa subtração fica 28,992. Isso é B ao quadrado. E B é a raiz de 28,992, que vai dar 5,38 metros. Então esse é o comprimento do terceiro lado. Barbadinho. Número 5. Num triângulo, um dos lados mede 5 centímetros e o ângulo oposto a esse lado mede 30 graus. Outro ângulo do triângulo mede 40 graus. Calcule os outros dois lados desse triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, tá? Um dos lados mede 5, por exemplo, eu coloquei no B, e o ângulo oposto a esse lado mede 30. Então, o oposto aqui, ó, 30 graus aqui. Tá? Outro ângulo do triângulo mede 40. Então, por exemplo, esse aqui mede 40. É para calcular os outros dois lados. Quando a gente tem como dado o lado e o ângulo oposto, a gente usa a lei dos senos. Tá? Só que aqui, como eu tenho tenho dois ângulos, um triângulo, dá para calcular o terceiro, sabendo que a soma de três ângulos internos é 180. Então, o 30 mais 40 mais o A dá 180. Então, o A é 110, porque vai dar 70, né? 180 menos 70, 110. Barbadinho. Então, aqui eu tenho a lei dos senos. Cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, o A sobre o seno do A igual a B sobre o seno B igual a C sobre o seno do C. Então, o ângulo A, que eu não sei quanto é, o lado A, que eu não sei quanto é, sobre o seno de 110, que é o ângulo A aqui, ó, igual a 5 sobre o seno de 30 graus, igual a C sobre o seno de 40. Então, nessas igualdades só me falta o A e o C, que são os outros dois lados. Vamos pegar, né, uma igualdade dessas, né? Tá? Peguei aqui essas duas primeiras frações aqui, essa primeira igualdade, isolei o A já. Ó. Então eu faço o produto dos meios, produto dos extremos. Tá? Produto dos meios, 5 vezes o seno de 110 dividido por seno de 30. Aí na calculadora eu vejo qual é o valor do seno de 110 e seno de 30. Seno de 110 é 0,939 e o seno de 30 é 0,5. Então fica 5 vezes 0,939 dividido por 0,5. Tá? E o produto lá em cima dá 4,695 dividido por 0,5. Então, o lado A mede 9,39 metros. Barbadinha. Agora vamos calcular o C usando a segunda igualdade aqui. Ó. Tá? Então, isolando o C aqui, ó, eu tenho 5 vezes seno de 40 dividido pelo seno de 30. É sempre o produto dos meios extremos. Tá? Então, seno de 40 é 0,643 e o de 30 é 0,5. 5 vezes 0,643 é 3,215 sobre 0,5, dividindo das 6,43 metros. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos continuar a fazer exercícios revisando a geometria plana.